muita gente pensa assim, Paulo, você está falando muito de política americana. Eu falo assim, você acha mesmo que eu estou falando de política americana? A essa altura do campeonato, você acha que eu estou falando de política americana? Depois você vê o Eliel dizendo tudo que aconteceu nos Estados Unidos acontecendo igual no Brasil. Eu estou tentando te mostrar qual é o caminho possível para o Brasil daqui a, sei lá, talvez 2 anos. Lembrem-se, ano que vem a gente tem eleição para presidente, ou não. Não dá para chamar aquilo que o TSE conduz de eleição. Mas a gente está trabalhando para melhorar isso também. Mas quem sabe? Quem sabe os caminhos do Brasil? Então eu tenho que voltar, porque esse é a linha mestra para a gente seguir. Está aqui feito o plano de governo do presidente Bolsonaro, porque o presidente Trump está enfrentando o mesmo problema e está tendo sucesso. O que a gente faz? A gente copia. Né? Inteligente é aquele que aprende com os erros e com os acertos dos outros. E ontem, por exemplo, eu comentei aqui que o Elon Musk, sob as ordens do Trump, claro, estava passando a motosserra na USAID. E eu expliquei o que era a USAID, da qual já venho falando há muitos programas, desde certamente mais de 1 ano, 2 anos. E o Musk estava indo, o Trump estão indo atrás de cada centavo que eles gastaram. Eu comentei que eles descobriram vários gastos injustificáveis, $1,5 milhão para promover cultura woke em ambiente de trabalho na Sérvia. Ainda ontem, o Elon Musk fez um post no X citando um vídeo em que o Mike Pence fala sobre o USAID, dizendo que a senadora Joni Ernst, uma republicana do estado do Iowa, solicitou que ele pudesse revisar o balanço financeiro da USAID. E ela foi ameaçada de processo. E ele se perguntou, por que uma organização financiada pelo dinheiro do pagador de impostos faria uma coisa dessa? O desespero da esquerda americana com tudo isso é tão grande que eles tentaram impedir até mesmo que o Elon Musk e os funcionários do DOGE, do Departamento de Eficiência Governamental, entrassem no prédio da USAID. Pois bem, como a USAID está completamente aparelhada, o Trump ontem mesmo tomou uma decisão para lidar com isso. Vejam só. Isso é uma mensagem que aparece no site da USAID, que estava fora do ar desde que o Musk iniciou o trabalho dele de passar o pente fino na agência. E o comunicado diz assim, na sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025, às 23h59, horário do leste dos Estados Unidos, todas as pessoas contratadas diretamente pela USAID serão colocadas em licença administrativa globalmente, com exceção daquelas designadas como responsáveis por funções críticas da missão, liderança central e programas especialmente designados. As pessoas essenciais que deverão continuar trabalhando serão informadas pela liderança da agência até quinta-feira, 6 de fevereiro, às 3 horas da tarde. Cara, essa é uma das maiores virtudes do Trump. Não tem brincadeira mais. Eu vi uma frase do Lula dizendo hoje, e eu agradeço, obviamente, já mandei isso para o pessoal da Casa Branca, reclamando da postura do Lula em Gaza, que vai transformar Gaza num grande shopping center da Trump Organization. Obviamente, é uma piada. Ele dizendo, o Trump vive de bravata. Eles ainda estão no governo anterior, onde o Trump tinha poucos mecanismos de ação. Esse susto vai acontecer, se Deus quiser, com o Bolsonaro também. Se Deus quiser. Não vai ter mais acabou porra e não acabou nada. O acabou porra vai ser acabou porra. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Não vai ter cartinha de desculpa. Não vai ter. Bom, assim eu espero.
Teve funcionário aqui nos Estados Unidos, da USAID, tentando barrar o acesso de um funcionário do governo federal ao prédio da agência. Então é o seguinte, a partir de sexta-feira, todos os funcionários da USAID estão em licença administrativa, ou seja, não entra mais ninguém no prédio e nem nos sistemas da USAID, só os funcionários enviados pelo Trump e quem ele designar como essencial para o trabalho da agência. E com isso, meus amigos, vai haver choro e ranger de dente. E quando eu falo que o nego está desesperado, não é da boca para fora. É gente muito poderosa, desesperada mesmo. Nós vimos aqui no programa de ontem como a USAID foi a financiadora das aventuras loucas de Alexandre de Moraes e Barroso, que começou essa história, para censurar o povo brasileiro. Nós vimos ontem aqui a frase do Mike Pence que se não fosse a USAID, Bolsonaro ainda seria presidente. É essa agência que está sofrendo corte completo e todas as pessoas estão sendo demitidas. Vejam esse vídeo do senador Chuck Schumer, o democrata mais poderoso do Senado americano, é o líder da minoria e um dos mais poderosos do país, protestando justamente contra o DOGE, o Departamento de Eficiência Governamental do Elon Musk, por estar descobrindo todos esses podres da USAID. We cannot allow Elon Musk and a small group of people to secretly, behind closed doors, take away our privacy, take away our dollars, take away everything we have. We are going to fight this fight. I am going to stand with you in this fight, and we will win. Eu repito que esse velhinho aí, we will win, we will win, em inglês significa a gente vai vencer, né? Mas parece que o cara tá falando we. Esse é um dos homens mais poderosos dos Estados Unidos. E vocês veem o pânico por conta das ações do Trump e do Elon Musk. Eu digo para vocês, não é só o Lula que acha que o Trump tá de bravata. Nem o Deep State imaginava que o Trump fosse meter o pé na porta com tanta força. Mas o Chuck Schumer fala algo interessante se você prestar atenção. Não podemos deixar que Elon Musk e um grupo pequeno de pessoas tirem a nossa privacidade, os nossos dólares e tudo que temos. Porque o que isso tem a ver com o trabalho do Elon Musk em cortar gastos necessários e aliviar o orçamento americano, mesmo com a USAID? Para a razão do desespero do Chuck Schumer, da esquerda americana e da esquerda global, inclusive no Brasil, como a gente vai ver, ficar ainda mais clara, eu vou tirar um pouco da privacidade do Chuck Schumer e mostrar para vocês para onde o dinheiro do pagador de impostos americano estava indo com o Biden. Essa imagem que eu vou mostrar para vocês é do Escritório de Prestação de Contas do Governo dos Estados Unidos, de um relatório produzido em 2023. Vejam, o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos premiou financeiramente, de maneira direta, a Universidade de Wuhan e de maneira indireta pela EcoHealth Alliance e a Universidade da Califórnia em Irvine, a mesma Universidade de Wuhan e também o Instituto de Virologia de Wuhan. E eu não sei se vocês se lembram de alguma coisa relacionada ao Instituto de Virologia de Wuhan, uma doença, talvez. Premiados. Além disso, a Academia de Ciências Médicas Militares da China também recebeu dinheiro vindo do Instituto Nacional de Saúde e repassado pelas universidades Duke e Universidade da Califórnia. Vejam a cascata de gente ganhando dinheiro do pagador de impostos e vejam quem são. Pelo lado da USAID, a mesma coisa aconteceu. Os recursos do cidadão americano foram utilizados para, mais uma vez, financiar projetos na universidade e no Instituto de Virologia de Wuhan. Dinheiro do pagador de impostos utilizado para bancar um dos maiores inimigos dos Estados Unidos, a China, num laboratório biológico. E esse relatório leva em consideração que foi descoberto até o ano de 2021, que foi quando o mandato do Biden começou. Ou seja, isso não mas o Trump era presidente. É por isso que é Deep State. O Trump estava eleito e debaixo dele os burocratas estavam brigando contra ele. Por isso que ganhar o poder é diferente de ganhar de tomar o poder é diferente de ganhar as eleições.
Vocês imaginem, debaixo do Joe Biden, e a gente não sabe ainda, a quantidade de projetos contrários aos interesses americanos que não foram financiados pelos Estados Unidos entre 2001 e 2021 e 2025. Exatamente o que o Elon Musk está descobrindo e publicizando agora. E não para por aí, não. Se você aqui acompanha o Paulo Figueiredo Show, você sabe que o dinheiro do pagador de impostos americano também foi utilizado para financiar uma porrada de projetos de censura no Brasil. E aqui eu quero citar uma ótima reportagem, parabéns para a Gazeta do Povo sobre o tema. A manchete diz assim: quais ONGs ajudaram Moraes e são alvo do Congresso dos Estados Unidos? Vamos começar pelo Laboratório de Pesquisa Forense Digital, uma organização do Atlantic Council, sobre o qual nós já tratamos aqui no caso do No Funding or Enforcement on Censorship Abroad Act, o projeto de lei apresentado pelo deputado Chris Smith, americano, para proibir que o dinheiro americano seja utilizado para financiar entidades que promovam a censura. Segundo o relatório da Civilization Works, que baseou o projeto de lei do Chris Smith, palestrantes em vários eventos realizados pelo DFR Lab pressionaram pela censura generalizada no Brasil. Eu estou lendo aqui aspas. Em um painel do DFR Lab em 2019, lembra, 2019 é o ano do início do inquérito das fake news, primeiro ano do governo Bolsonaro. Estudiosos da desinformação afirmaram que mensagens privadas e criptografadas eram uma ameaça à democracia no Brasil. Em linha com essa opinião, o WhatsApp baniu centenas de milhares de contas no Brasil. E em 2022, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ordenou a suspensão do Telegram, bloqueando temporariamente todo o acesso ao aplicativo no país. O DFR Lab foi citado no plano estratégico do TSE para as eleições de 2022, marcadas pela censura. Em 2019, o Atlantic Council publicou um relatório de título Desinformação nas Democracias, fortalecendo a resiliência digital na América Latina, que afirma, abre aspas, agora para o outro relatório, dentro do relatório, Bolsonaro foi eleito com 55% dos votos no segundo turno, uma vitória atribuída não apenas à complicada situação econômica e política que o Brasil se encontrava, corrupção generalizada, crise econômica desgraçada, mas também ao uso efetivo de redes sociais como principal meio de conexão com os eleitores brasileiros. Continuando o outro relatório, né? O relatório conclui que a eleição foi fortemente influenciada pela desinformação em plataformas criptografadas. Olha só, que surpresa. Uma organização americana que foi usada como base, a base para todas as decisões de censura no Brasil. E quem financiou? A USAID. E você achando, você, nobre deputado, achando que você vai ganhar a guerra no plenário do Brasil, achando que os deputados que estão indo para os Estados Unidos estão perdendo tempo, estão gastando dinheiro do contribuinte. Eu volto a dizer, o cenário que eu enxergava no Brasil, e que eu ainda enxergo, mas isso está mudando, é uma casa que está com um problema de estar faltando luz, e o cara chama um eletricista, e o cara fica trocando fusível no disjuntor, e olhando a fiação, tentando resolver, quando o cara não percebe que está tendo um blackout na cidade. Nós que estamos aqui nos Estados Unidos, estamos aqui na usina produtora. Você pode trocar todos os fusíveis da sua casa. A fonte, a guerra vai ser ganha aqui.